Para você ligado em nossa programação de jornalismo, nós estamos na Provida Espumoso, onde a gente veio fazer uma visita. Na verdade, a gente está fazendo uma visita especial em algumas datas comemorativas e hoje a gente veio fazer uma visita na Simone Brock, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre a profissão que ela exerce hoje, que é de nutricionista. No dia 31, domingo, estaremos comemorando essa linda profissão e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, sobre a trajetória dela, como surgiu, como a profissão a escolheu e que hoje ela trabalha então aqui na Provida Espumoso. Bom dia. Muito bom dia, Luan. É sempre uma alegria estar conversando com vocês e compartilhar, então, hoje sobre a nutrição com vocês. É um grande prazer, já que a gente trabalha com tanto amor na nutrição, porque ela tem esse papel de alimentar as pessoas de uma forma que nutra, que a nutrição tem esse diferencial de desde fazer o tratamento até de doenças, mas prevenir doenças. Então, isso é o que mais nos move, né? Saber que a pessoa pode ter grandes diferenças na qualidade de vida dela, principalmente, através da alimentação. Quanto tempo já você trabalha com nutrição? Eu me formei, então, em 2017, então já fazem aí uns 8 anos de caminhada na nutrição. Sempre trabalhei na área clínica, iniciei trabalhando especificamente na área de emagrecimento, já tive clínica própria de emagrecimento em outra cidade, e aí me instalei em Espumoso, atuo hoje, então, na Provida, em municípios vizinhos também, já trabalhei na saúde pública, no atendimento particular, então a nutrição acaba tendo esse leque, né, grande de variedade de profissões aí que a gente pode se instalar, né, para trabalho. É um dia muito importante, então, para a gente valorizar a nossa parte na sociedade, que é trabalhar a saúde do indivíduo como um todo. Você falou um pouquinho sobre a sua história, né, sobre a sua experiência aí no seu trabalho, na sua área aqui na Provida. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais profundo, mais técnico, né? Hoje em dia a gente vê muito em obesidade, diabetes, colesterol alto, enfim. Qual que é o papel da nutrição nesse cenário? Então, a nutrição, ela tem um papel fundamental para conseguir tratar esses problemas, porque muitas vezes, quando ela já está com esse problema instaurado, porque as pessoas acabam procurando né, uma solução apenas quando ela percebe esse problema, a partir de sintomas já bem específicos, e ela nota nos exames que aquilo ali já virou um problema. Ela está com uma pré-diabetes, uma diabetes, colesterol, triglicerídeos alto, problema com ferritina, enfim, várias coisas que, quando ela vai procurar ajuda médica, ele explica para ela que, devido ao estilo de vida que ela tem, aquilo se instaurou, ela está com um processo inflamatório muito grande, gerando esse tipo de problema nela, que ele vai explicar, onde a pessoa tem tendência a problemas cardiovasculares, por exemplo. Então, o estilo de vida dela precisa ser melhorado. Ele vai alcançar opções medicamentosas, mas é muito importante hoje esse caminhar nosso com o olhar médico, que eles instiguem as pessoas a procurar o nutricionista para auxiliar na alimentação saudável, melhorar esse estilo de vida, e depois a gente comparar esses exames e ver que aquilo melhorou, é muito satisfatório, porque ela entende que os excessos que ela cometeu na alimentação foi o que levou ela a ter esses problemas, então, nos exames, essas alterações, essas coisas que poderiam ser melhoradas sem medicamentos. O estilo de vida dela, então, é onde a gente vai estar auxiliando a ela buscar uma vida mais saudável. A gente sabe que, fugindo um pouco do protocolo, mas a gente sabe que de um paciente para o outro não é a mesma coisa, não é o mesmo tratamento, né? Você vai, conversa com ele, conhece os hábitos, faz um tratamento a partir dele para cada um, é individual. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre dificuldade para alguém mais jovem do que para alguém mais idosa, por exemplo, que precisa desse tratamento com você.
Acontece que por isso que não existe um protocolo único. E hoje em dia, Lua, existem muitas informações, há um excesso até de informações, porque a gente vê muitas coisas sendo compartilhadas na internet, muitas alternativas, muitos medicamentos. Emagrecimentos errados que prejudicam, né? Na verdade, hoje, quando a gente fala, vou procurar um especialista para tentar emagrecer. É só parar de comer. Exatamente. E também existe isso hoje de que, por exemplo, outro dia a gente comemorou o dia do psicólogo e até a colega Josi compartilhou algo muito legal, que antigamente se pensava que psicólogo era apenas para tratamento de alguma loucura, para pessoas loucas. E nutricionista também tem os seus mitos de que é apenas para pessoas que procuram emagrecer, apenas para obesos. E não precisa ser bem assim. A gente sabe que tem pessoas que são aparentemente magras, mas os seus exames apresentam comorbidades ali que a gente precisa sim prestar atenção, porque podem levar elas a uma doença futura. Então, até, para fazer um parêntese aqui, o Instituto do Câncer hoje mostra que a maioria das pessoas o levantamento de dados que eles fazem, enfrentam essas doenças. A maioria é com padrões de obesidade, né, sobrepeso e estilo de vida totalmente irregular. Irregular porque a pessoa já começa o dia comendo muito alimento refinado, tomando muita coca. farinha, às vezes tomando uma coca já de manhã, um refrigerante ali, que vamos pensar, né, se isso realmente tá legal para o nosso dia a dia. Começar o dia já com um excesso de carboidratos. A gente entende também que tem a questão socioeconômica, até porque esses alimentos farináceos, esses alimentos industrializados, falando aqui em bolachas, massas, arroz, por exemplo, são tudo mais barato comparado a alimentos proteicos e com mais fibras, que é o que a gente precisa na nossa alimentação. Mas o excesso deles, se a gente tentasse eliminar, evitar e começar a investir nos alimentos mais corretos, a gente elimina então os excessos que a pessoa está cometendo e a pessoa começa a ter uma reorganização melhor. Então, o nutricionista não vai entregar simplesmente um cardápio para a pessoa. Porque se você receber um cardápio e você pensa, é só seguir isso aqui? É só seguir isso aqui, eu vou conseguir. Mas a gente tem uma dificuldade hoje em aplicar isso no nosso dia a dia. É muito fácil você ter um roteiro e saber que aquilo ali vai dar certo se você conseguir aplicar no dia a dia. Mas o foco, o comprometimento, a responsabilidade de estar fazendo aquilo ali, muitas vezes, impede a pessoa de ter sucesso no emagrecimento. Então, às vezes, vem a frustração de não ter conseguido seguir, a pessoa chuta o balde muito fácil, a pessoa desiste muito fácil, ou então a pessoa simplesmente corta tudo, né, ela acaba ficando sem comer, ou vai investir em uma medicação que alguma vizinha, alguma amiga indicou, e não entende os perigos disso, que às vezes isso é uma coisa que funcionou para ela. Ou que foi momentânea. Que foi momentânea. A pessoa emagreceu ali durante esses 3 meses, sei lá, 10, 20 quilos. E depois, não, agora tá tudo certo, né? E volta à rotina anterior que tinha. Então é momentâneo. É momentâneo. E é por isso que a pessoa precisa, sim, de um acompanhamento. Qual que é a importância, então, do nosso acompanhamento como nutricionista? É levar a pessoa a entender que ela precisa ter hábitos mais saudáveis, independente daquela escolha que ela for fazer. Porque hoje em dia, a gente tá muito em alta o uso das famosas canetinhas, o Ozempic, Mounjaro, a indústria vem para nós com muitas opções, Wegovy, enfim, inúmeras opções para que a gente consiga emagrecer com a tal facilidade, né, que o pessoal espera. Mesmo com o consumo, né, dessas substâncias, é preciso ter um acompanhamento, porque não quer dizer que essas substâncias sejam ruins se a pessoa souber de usar de uma forma bem equilibrada com a alimentação, porque são ações que vão ter ali no corpo, né? A gente tem que ser crítico sim com aquilo que a gente vai colocar no nosso corpo. Então são receptores que vão inibir a fome. A pessoa simplesmente fica sem comer. E aí volta para o que o Luan falou. A pessoa fica sem comer, aí emagrece por um período. Quando voltar a comer, a pessoa não consegue mais sustentar também a compra até dessas substâncias e volta a engordar novamente. Aí a gente tem efeito sanfona,
A gente tem uma questão mental, até que a pessoa lidar com essa frustração não vai ser nada fácil para ela, e aí ela vai em outras tentativas. E isso também acaba, né, tendo um desequilíbrio no metabolismo da pessoa muito importante. Até eu ia perguntar agora, mas também não tem muito nexo, que é com relação a traz uma dieta aí que a gente possa usar no dia a dia. Só que como a gente falou antes, né, cada um tem a sua dieta. Você vai conversar com ele, vai saber a rotina da pessoa, como é e como não é, e a partir dali fazer um tratamento, elaborar um tratamento para essa pessoa. Então, ou seja, não adianta, para mim deu certo esse tratamento, só que esse tratamento é para mim. Exatamente. Né? Uma pessoa individual. Talvez para minha mãe não funcione, talvez para minha parente não funcione, para minha vizinha não funcione. Então, assim, tem que vir conversar com um profissional para saber o tipo do tratamento que você tem que seguir, né? Não adianta sair pesquisando no Dr. Google, como a gente fala. E até porque, às vezes, a pessoa tem algum sintoma que não entende o que acontece, mas é algum alimento que ela tem no dia a dia dela, que para outra pessoa aquilo funciona muito bem, mas para ela dá um desconforto gástrico grande, uma questão intestinal que ela não consegue identificar que é aquele alimento ali que está fazendo mal para ela. A pessoa, às vezes, sabe que determinado alimento, a gente tem hoje mix de fibras, coisas que isso aqui auxilia no intestino. Mas a pessoa não lembra que precisa tomar muita água, aí aquilo acaba não funcionando, ela fica frustrada. Então é por isso que cada atendimento vai ser sempre único, pensando na geladeira, no armário da casa da pessoa. Qual que são os costumes dela, o que a pessoa foi ensinada também ao longo da vida, porque a pessoa vem aqui numa média de 40 anos. Eu vou falar para ela coisas para ela comer que são totalmente diferentes daquilo que ela que ela aprendeu durante 40 anos. Então eu também tenho que ter esse senso crítico de que não adianta eu entregar para ela, olha, agora tu vai fazer esses alimentos aqui que estão super em alta, com nomes até difíceis, sendo que vai ser muito difícil a adaptação dela. Então é por isso que a gente faz uma limpeza, né, nessa alimentação e equilibra o mais próximo possível da realidade dela e que ela consiga colocar no dia a dia. Essa limpeza que eu digo é tirar aqueles alimentos que ela já sabe que estão atrapalhando a dieta dela e começar a introduzir alimentos que são saudáveis. De uma forma equilibrada, combinar bem esses alimentos, que não é comer apenas uma coisinha. Por exemplo, às vezes a pessoa passa a manhã toda, eu faço jejum, né? O pessoal faz jejum. Mas faz um jejum totalmente diferente daquele que seria com prova científica que dá certo. A pessoa acaba ficando até o meio-dia sem comer, mas quando chega ao meio-dia ela come pelo almoço, pelo café da manhã e mais um pouco. Aí fica a tarde toda sem comer e quando vai jantar come, né, ainda parecido com o almoço, até mais em quantidade, ou quando não vai para pães, para outro industrializado, não tomam água o dia inteiro, aí, nossa, eu nem como tanto assim, só como 2 vezes por dia, e o que está acontecendo comigo? Então, é esse tipo de organização que a gente precisa fazer na vida dela diferente, ou fazer a pessoa desmistificar também isso de que é só pela genética que está acima do peso, e fazer ela entender, né, que ela tem sim um conhecimento de vários anos para trás, e não vai ser o meu papel de impor outra coisa para ela, mas sim de fazer ela entender que o caminho é diferente, que ela precisa melhorar sim os hábitos dela por causa da saúde. O que ela fez até então está mostrando resultados, né, em exames que estão diferentes, ela está com o corpo dela, que ela não está mais se satisfazendo, né, esteticamente. Então, significa que o que ela estava fazendo não estava, né, de acordo com aquilo que ela quer de resultado. Por isso que a gente vai mudar, mas mudar nunca é tão fácil, mas é aos poucos e com segurança, com alguém compartilhando essa vontade junto. Eu digo para vocês que é muito mais fácil. Porque emagrecer não é fácil, né, Luan? Não é, a gente às vezes... Eu sei por mim. Não, mas às vezes a gente engorda 5 quilos num ano, né? E aí, só 5 quilos, mas quando vê, vai para um próximo ano. Será que se aumentar
Às vezes parece nada, por isso que hoje em dia não é só para obesos, é também para a gente controlar a nossa vida, controlar o nosso peso, manter nosso peso dentro do ideal, fazer atividade física para fazer o nosso corpo trabalhar, ter as ações ali que ele precisa para ele estar regular e livre de doenças. Bom, você já falou um pouquinho sobre algumas dicas, mas eu gostaria que você se aprofundasse mais nas dicas para ter uma alimentação mais saudável e os alimentos que eu posso abusar. Pois é, então, primeira coisa, a gente abusar muito da água, né? A água, ela sacia muito, nosso corpo é feito de 70% de água, é uma das coisas primeiras coisas que a gente aprende lá na escola, que 70% do nosso corpo é água, e isso não significa que então eu tô inundado, por isso que meu peso está alto, né? Porque a água é necessária para transportar todos os nutrientes que a gente precisa. A água é essencial, fundamental para que tudo no nosso corpo funcione. Muitas vezes você está lá com dor de cabeça, com sensação de fome o tempo inteiro e principalmente uma fome que, né, seria uma vontade de doces e tudo porque a água não está sendo de Essa acordo. eu não sabia, essa é interessante, essa eu não sabia Pois é, e tem até um cálculo para saber quanto de água que tu precisa tomar. É. O ideal é o mínimo 35 ml por quilo de peso, mas para o emagrecimento, se a pessoa busca emagrecimento, faça o cálculo aí de pelo menos 50 ml por quilo de peso. Interessante, vou até anotar essa. Vamos fazer, né, Luan? Então, tomar bastante água. E, gente, tem que ter frutas todos os dias, legumes, verduras. Isso sim pode ser abusado, porque é o que Deus nos entregou, né? Alimentos da terra, alimentos que, por exemplo, voltando lá que a gente falou que o pessoal às vezes abusa muito do carboidrato, mas o que nos engorda são esses industrializados. O carboidrato não seria um vilão. Carboidratos bons nos ajudam até a criar massa muscular, que muitas vezes o pessoal acredita que é só com proteína, que a gente consegue massa muscular, mas é o famoso arroz com feijão. Claro que tudo tem a quantidade específica para cada pessoa, não é um prato de pedreiro, né? Como a gente diz. Numa quantidade ideal. Então é um arroz e feijão, que é um carboidrato importante para nossa saúde, até batata, mandioca, esse tipo de carboidrato que a gente fala, né? E não os carboidratos simples, que seriam esses vindos de farináceos industrializados, que são ricos em conservantes, edulcorantes. O pão, ele com moderação, se a pessoa não tem intolerância nenhuma, pode consumir, mas sempre, né, combinando melhor o alimento. Para dar uma dica para o pessoal de casa, que quer melhorar a alimentação desde o café da manhã. Iniciar já o dia tomando água, ali um copão de água, uns 400 ml de água, aí vai preparar o café da manhã. Aí não deixe meu pãozinho por nada. É muito difícil fazer uma pessoa que é uma pessoa idosa, tomou um café com leite a vida inteira, e eu vou dizer para ela que o leite faz mal. A gente vai conseguir manejar isso, mas a gente vai, de repente, deixar um leite desnatado, né, coisas assim. E o pão? Não deixa o pão também. Vamos, de repente, colocar mais proteína junto com esse pão, porque o problema não é o pão, mas é a quantidade e apenas aquele pão com café com leite. Se esse café com leite for um leite desnatado, sem açúcar, aí o pão, a gente fizer um ovo mexido para acompanhar, picar uma fruta também, às vezes começar o dia já com uma fruta, que faz com que o corpo já consiga ter mais energia. Fruta ideal para o café da manhã seria maçã, abacate, mamão, melão. Essas frutas que são mais leves, refrescantes para o corpo, que fazem aí o corpo se acordar mesmo, e fica uma excelente combinação. Pão com ovo mexido, fruta, um cafezinho com leite ou um chá. É uma receita de café da manhã, não passa fome e fica né, bem saciado. Durante a manhã toma bastante água. Se esse café for muito cedo, pode fazer um lanchinho ali no meio da manhã, de repente mais uma fruta, acompanhado de castanhas, nozes, amêndoas, que são oleaginosas, que são muito importantes para a saúde do nosso intestino também, para a nossa questão cognitiva. Então, às vezes você está aí também, estou esquecida, o que está acontecendo? E são coisas que protegem, que ajudam a estimular o corpo a ficar bem. E, claro,
bastante água também nesse intervalo. Chega ao meio-dia, não está com tanta fome e consegue fazer um prato equilibrado ali. Arroz, faz metade do prato ali com bastante salada, salada crua, salada cozida. Não tenho tempo. Deixa uma alface já lavadinha, pica um tomate, cozinha um brócolis rapidinho. Ao mesmo tempo que tu tem para cozinhar uma massa, né? Tu pode cozinhar um brócolis, por exemplo, uma abobrinha. E uma parte do prato, carne, arroz e feijão. De sobremesa, uma laranja, uma bergamota, uma fonte de vitamina C. À tarde, um iogurte com chia, com uma banana, com morangos. Isso é algo também que tu pode fazer, tentar até umas 4 da tarde consumir, para não chegar em casa e ter aquela fome desesperada, né, que se acumulou durante o dia todo. Que aí tu não consegue nem pensar, nem decidir o que tu vai comer. Aí à noite, fazer algo parecido com o almoço. Ou então fazer um omelete, por exemplo, ovos misturado com couve, com tomate. Coisas assim que também, né, seriam leves. Uma sopinha, aproveitar agora o frio, né, fazer uma sopa de legumes com carne. E ter esses horários específicos para se alimentar, não deixou nenhuma alimentação, nenhuma refeição de fora e consegue ainda se sentir melhor, mais disposição, respirar melhor para dormir. E com certeza o benefício do emagrecimento. Né? Quem não quer ficar aí se sentir bem esteticamente também. A gente fala que o importante é a saúde, mas a estética também é algo que nos deixa mais animados, com mais autoestima. Então, uma coisa acaba levando a outra. Bom, pra gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí desse dia tão importante que é o dia do nutricionista. Então, eu como nutricionista quero dizer que a gente acaba abraçando a vida da pessoa, entendendo quais são as características da rotina dela, as características da criação dela também, a formação de hábitos que ela teve para poder chegar onde ela chegou. E a partir disso a gente melhorar esse estilo de vida de uma forma individual, né? Isso é muito importante que a gente entenda o individual da pessoa e cada caminho, né, é diferente, cada história é diferente. Evite comparações, porque às vezes tem pessoas que vão ter melhor capacidade de conseguir entender e chegar mais rápido, mas outras pessoas vão conseguir chegar também, mas tem tantas outras coisas no caminho que não quer dizer que ela não vai conseguir alcançar o resultado dela, mas sim que pode demorar um pouco mais, mas ela não quer dizer que ela não vai alcançar. Apenas a gente vai ter um pouco mais de paciência, a gente vai alterando aquilo que for preciso. Então, fuja de dietas malucas, de tomar medicações sem ter orientação médica. Se for consumir algo, sempre consulte um médico. Com as opções que a gente tem hoje em dia, pode até consumir com orientação médica, mas tenha um acompanhamento nutricional junto para saber como fazer esse emagrecimento ser sustentável depois também. Então fica aí um grande abraço a todos. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre alimentação, mas sei que são vários assuntos que a gente acaba entrando, mas é isso aí. Então fico muito feliz em compartilhar esse momento com vocês. Bom, obrigado pela participação e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, vem até a Provida ou pode seguir nas redes sociais também, né? Sim, no Instagram é Simone Brock Nutri. Aqui as meninas também fazem o agendamento, podem entrar comigo também em contato. Faço atendimento aqui na Provida, faço atendimentos online também, que hoje em dia a gente consegue expandir, né, o nosso conhecimento para mais pessoas, até para o mundo. Perfeito, conversamos então com a nutricionista Simone Brock, falando um pouquinho sobre esse dia tão importante que é no dia 31, domingo, dia do nutricionista.